Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder. Deixe ficar subentendido como uma ideia que existe da cabeça e não tem a menor obrigação de acontecer. Eu acho tão bonito isso de ser abstrato, a beleza é mesmo tão fugaz. É uma ideia que existe da cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer. Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza então. A alegria que me dá, isso vai sem eu dizer. Se amanhã não for nada disso, caberá só a mim esquecer. O que eu ganho, o que eu perco, ninguém precisa saber. Rio Sulense, de 16 de agosto de 1957, filho de Enio e Matilde Conceição, de saudosas memórias. Nasceu em casa, próximo à Catedral São João Batista. Primogênito de outros 6 filhos do casal Enio e Matilde. Em janeiro de 1962, a família mudou-se para o outro lado do rio, bairro Cantagalo. O ensino primário foi na escola Aníbal de Barba. Já o ginásio 2º grau, na Escola Estadual Professor Henrique da Silva Fontes, também no Cantagalo. Em 1988, foi estudar em Blumenau, buscar fazer a Faculdade de Ciências Jurídicas, Direito, concluindo em 1993, onde abriu seu escritório de advocacia na cidade dos Alemãos de Blumenau, permanecendo lá até 2015. 2016, 17 e 18, até o presente momento, está estabelecido na estimada cidade de Londres. Pai de 4 filhos, Franciane, Ricardo, Gabriela e Gustavo, e avô de 2 netos, Pedro e Miguel. Católico, torcedor do Metropolitano de Blumenau. Como hobby, gosta muito de colecionar os filmes clássicos, bem antigos. A bebida, praticamente nada. Muita água, sim. Prato, macarronada, ao molho frango ensopado. Um sonho, conhecer os Estados Unidos. Música, as boas, de qualquer gênero. Ídolo, não tem. Admira no ser humano a franqueza. Detesta? Nada, pois compreende muito a fraqueza do bicho-homem. Estamos com ele, Carlos Alberto Padilha, o nosso doutor Padilha, advogado que por muitos e muitos anos, jogando a sua pelada do futebol, lá no grupo do Ouro Verde, que já existe lá há mais de 45 anos, 50 anos, e lá ele brincou muitas vezes com a gente. Inclusive com o nosso diretor, Rubens Gonçalves, que por muitos e muitos anos lá permaneceu naquela pelada de todos os sábados, amigos de todos os sábados à tarde. E o Padilha, evidente, que não veio aqui para falar do futebol do Ouro Verde, das antigas. Vamos também traçar um pouquinho. Mas veio falar da sua trajetória na advocacia, trajetória da família, seu pai que foi pioneiro nas ruas de paralelepípedos em Rio do Sul. Praticamente todas as ruas lá atrás, o seu Enio era o calceteiro no desenvolvimento da cidade de Rio do Sul. Estimado, obrigado por ter vindo. Prazer muito grande receber o meu estimado Padilha do Ouro Verde. Hoje o doutor Padilha, advogado, em Londres, a minha querida cidade, já quase 3 anos ali. Obrigado por ter vindo na boca do povo. RBA TV, Grupo Mirador, da família de Osni José Gonçalves, pai do Rubens, e que estamos aqui já com a TV, em dezembro, vai completar 20 anos no ar, estimado. Verdade, Neguinho, obrigado. Eu devo agradecer a oportunidade de estar no teu programa. O teu programa realmente é um programa já consolidado.
A satisfação é muito grande também pelo Rubens, que é meu padrinho. É seu padrinho, né? Que coisa. Sim, e assim, continuando a obra do seu Osni Gonçalves, uma pessoa que a gente conheceu, que deixou um legado muito grande para Rio do Sul, do qual a gente se orgulha muito, porque a RBA é uma TV aberta e que não deve nada para ninguém em termos de qualidade de trabalho. É verdade, você lembrou bem. Os Osni, tanto que tem a Fundação Osni José Gonçalves, Verdade. que dá todo o aparato, né, para esse grupo, né, porque é Mirador 540, FM 93 e a RBA TV. Quer dizer, Osni José Gonçalves, Dona Yolanda, o Rubens está aí, com sua esposa Nani, enfim, a família tocando aquilo que o seu Osni sonhou sempre. Rádio, comunicação, FM, mas a televisão também, que para o Alto Vale é muito importante. Muitíssimo importante. Isso. Padilha, obrigado mesmo. Olha, eu comecei e nós vimos namorando já esse programa desde que você voltou para o nosso meio, né? Muitos anos em Blumenau, agora radicado na minha estimada cidade de Londres, onde eu vivi toda a minha infância e, enfim, nasci aqui em Rio do Sul, Batrumburgo, mas a minha infância foi toda lá. Até meus 15, 16 anos no colégio Regente Feijó, depois vim para Rio do Sul e fiz esse rol de amigos aqui, estou aqui até hoje. Estimado, essa sua história, vamos falar um pouquinho. O seu pai, Enio Padilha, quando seu irmão esteve aqui, seu irmão, e antes de nós falar do seu pai, eu até trouxe o livro aqui que ele veio falar, já veio 2 vezes aqui, 3 vezes ele já veio, mas essa aqui ele veio em 2015, 2015, julho de 2015. Ele veio falar sobre o manual do engenheiro recém-formado, que eu acho que é uma coisa espetacular, porque ele é palestrante no Brasil inteiro. Ele é hoje conceituado, além de ter sido um grande atleta do atletismo de Rio do Sul, Santa Catarina e do Brasil. É verdade. Nos velhos tempos do atletismo muito forte de Rio do Sul. E ele esteve aqui, tá? Dá para virar a tela para cá? Não tem um trechinho do programa aí do irmão dele? Eu não sei se a nossa produção lá, o estimado meu diretor, consegue. Eu não sei quem é, porque eu não conheci o seu Enio. Quem é que é mais parecido com o Enio? Você ou seu irmão, o estimado Enio Padilha, que leva o nome do seu pai? Eu acho que a minha mãe dizia que eu era o mais parecido com o pai. Mais parecido com o teu pai. Com o pai, mais parecido. E o Enio até, assim, porque nossa mãe é de origem portuguesa, clara, né? E o pai afrodescendente. E aí o Enio já saiu um pouco mais claro. Mais clarinho. Mais clarinho. Assim, puxou mais pela mãe. Mais pela mãe. E eu já um pouco mais pai, né? Com uma tez mais... A cor mais escura. E uns traços também que não negam, e né? não negam os traços. Os traços claro, afrodescendentes, né? Então, mas aí o Enio é mais parecido com a mãe e eu acredito mais com o pai. Você é primogênito de 6 filhos, né? De mais 6, né? De mais 6. Mais 6, Mais 6. Eu sou, na verdade, o primeiro de 7, né? De 7, né? Estão todos por aí? São todos vivos, estão todos por aí. Coisa boa, fantástico, então, né? São 3 moças, 3 meninas que moram em Itajaí. Um dos meus irmãos mora em Manaus, o outro mora em Búzios, no Rio de Janeiro. Búzios, no Rio de Janeiro. E o Enio mora em Balneário Camboriú. E você agora de volta aqui no Alto Vale. No Alto Vale. Estimado, e essa história do seu Enio Padilha aí, você me dizia, eu dizia a primeira, segunda rua, não, ele, todas as ruas de paralelepípedo passou pela mão do meu saudoso pai Enio. E inclusive você dizia a primeira rua foi a Carlos Gomes, né? Na verdade, essa história eu estou contando segundo meu pai, né? Que a gente ouvia. Ele falava. O pai chegou em Rio do Sul em 1954, porque veio ver o meu avô que estava passando mal, e aí veio a falecer o meu avô, e ele resolveu ficar por aqui. Com a morte. Seu pai veio de onde, então? Meu pai era gaúcho, tinha nascido em Viamão, que na época, de 1922, quando ele nasceu, pertencia a Porto Alegre. Né? Hoje é emancipada. Mas depois ele foi para Caxias do Sul e de lá é que ele veio para cá. Meu pai é gaúcho. E aí, então, como eu disse, em 54 o meu avô faleceu. O meu avô tinha com ele 2 irmãos do meu pai e ele meio que se sentiu na obrigação de dar uma atenção maior, né? E aí ficou por aqui. E conheceu tua mãe aqui? A minha mãe cuidava do meu avô. Cuidava do teu avô. Minha mãe cuidava do meu avô. Aí o teu pai ligeirinho deu uma chegada nela.
Olha, eu não sei se foi ligeirinho, mas deu. Mas deu, né? Mas deu. É, e aí formou a nossa família, né? Tá, e ele comentava que as ruas passavam na mão dele, e a primeira foi a Carlos Gomes. Sim, segundo eu me lembro dele falar, a primeira rua a ser calçada em Rio do Sul foi a Rua Carlos Gomes. Que ia até o Grande Hotel na Praça Nereu Ramos. Exatamente. Dali do começo de uma praça, da Memberg Pelizete, Sim. até a Praça Nereu Ramos. Né? Próximo à ponte ali. Naquele largo ali tem o Grande Hotel. Tem. Né? E agora eu só não sei se quando ele calçou a rua, se já havia o Grande Hotel ou não. Tá. Isso eu não sei. Mas eu acredito que é uma construção bastante antiga. E todas as outras que foram vindo sucessivamente de paralelepípedo, era com ele? Quando meu pai se aposentou, isso é curioso, meu pai ele vinha muito para a praça, que é a Memberg Pelizete, eles ficavam ali conversando com outros velhinhos ali aposentados, e eu digo isso porque eu presenciei isso. Na época vinha muito funcionário da prefeitura, que sabia que ele estava ali, perguntar a ele sobre algumas coisas de Rio do Sul. Então meu pai, com certeza absoluta, conhecia Rio do Sul por cima e por baixo. E por baixo, né? Claro, porque ele colocava o pavimento, e ele sabia qual tubo tinha em tal lugar, qual era a bitola do tubo. E como é que era, para onde é que saía, então o pessoal vinha perguntar a ele ali. A pedra vinha cortada, ele não cortava a pedra. Não. Ele só sentava. A turma dele. A turma dele. A turma dele. E a vida toda trabalhou com isso? Não. Meu pai, ele foi músico também. Teu pai foi músico? Dos melhores. Meu pai pai tocava, por incrível que pareça, tocava o que desse para ele. Na verdade, assim. Qualquer instrumento? Meu pai tocava sax como ninguém. Sax. Nossa, eu não sabia. Tocava violão, cavaquinho. O pai tocava acordeon. Ele era um músico de mão cheia. E nenhum dos membros dos filhos foi pro lado da música? O que mora no Búzios. Esse é músico. Esse é músico. Esse, aliás, vive da música, né? Vive da música. E o meu pai foi músico. Um dia abandonou, não quis mais. Né? A minha mãe também não gostava muito, né, daquela vida de músico. Ele também era ele gostava da boemia? Por algum tempo ele conciliou as coisas. O conjunto do seu Hélio e seu conjunto. Hélio e seu conjunto. Das antigas. Das antigas. Ele participa... O pai, sim. Ele era Era da banda. Não tem nenhuma foto, não conseguiste fazer nenhuma foto? Não tenho, não consegui. Porque seria uma coisa histórica, né? Mas o pai, então, há algum tempo conciliou a música com o trabalho de pavimentação de rua e depois abandonou a música e não quis mais saber. E era um sacrifício para a gente pedir para ele tocar alguma coisa, não tocava. Não tocava mais, não encheu queria, o saco. Não tocava mais. Nosso estimado Padilha, o doutor Padilha, advogado, Carlos Alberto Padilha, nós vamos ao nosso primeiro intervalo e já fizemos esse preâmbulo aí da história, um pouco da família e tal. Depois vamos falar da sua trajetória. Essa que começou aqui em Rio do Sul, estudando no Aníbal de Barba, Henrique da Silva Fontes, e depois foi cursar em Blumenau Faculdade, jogou aquelas peladas no Ouro Verde, passou dificuldade, o Rubens virou padrinho, nosso Rubens Gonçalves. Vamos falar isso tudo depois do nosso retorno. Baby, é contigo. De todo caminho eu pude trilhar, de voar no vento, rastros de luar, de parar no tempo e o tempo parar, cair no vazio, beirando o lugar, e o meu pensamento a se acostumar, sem te ver chegar, sem te ver chegar.